Bom dia. Bom dia, colegas desse auditório. Vamos dar sequência aqui na nossa programação do Enacor RAPV. Hoje está frio, mas a tendência é que esfrie mais. Mas vamos aqui com uma palestra fantástica hoje, que é sobre mobilidade urbana, economia e tecnologia. A revolução Digi para as cidades inteligentes. E aqui nós temos como palestrante ao nosso lado o Dr. Eduardo Schuller, que é sócio fundador da Digi. Ele é um especialista em growth, multi-empresário e mentor, e já ajudou mais de 5.000 empresas a escalarem seus resultados por meio de tecnologia, análise de dados e processos. Desenvolveu metodologias que apoiam a gestão pública e tornam as cidades mais inteligentes, gerando oportunidades de negócio através da inovação. Então, com isso, passamos a palavra aqui para o colega Eduardo Schuller, sócio fundador da Digi. Por favor. Alô. Bom dia, gente. Bom, vou me levantar aqui para poder estar mais próximo das pessoas, peço licença de vocês. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo com frio ainda, né? Eu também estou com frio. A gente pegou aí uma época, mas estou muito feliz de estar pela primeira vez aqui na Enacor e conversei com as pessoas que estão organizando e dá para ver no olho delas a felicidade de estar de volta, podendo fazer um evento como esse, podendo estar tendo interação com as pessoas, podendo sentir o calor humano. Então, essa edição tenho certeza que tem um gostinho especial, ainda mais do que as outras. E eu estou aqui para representar a Digi, uma startup que nasceu há 3 anos atrás, com o intuito de buscar novas soluções para os problemas que a gente tem hoje. E fui convidado pelo Arthur, pelo Rafael, que são os meus sócios que estão aqui, para esse projeto, e a gente desenvolveu esse projeto, que hoje já está instalado em 3 cidades de Santa Catarina, e que agora vai iniciar essa expansão nacional. Esse é o primeiro evento que a gente está trazendo essa solução e está apresentando para o mercado. A gente nunca trouxe essa solução até o momento para nenhum evento a nível nacional, como estamos fazendo aqui. E o nosso intuito, o nosso objetivo é justamente mostrar para vocês essas novas oportunidades que estão surgindo e, inclusive, convidá-los para fazer parte desse nosso projeto. Tenho certeza que nós temos as principais autoridades do Brasil nesse segmento e que muitas pessoas poderiam contribuir para que esse projeto ainda fique mais inteligente e que possa melhorar cada vez mais a nossa vida. Porque, na verdade, é isso que a gente está fazendo aqui. Está buscando soluções para melhorar a nossa vida. Eu vou começar passando um vídeo para vocês. Vocês vão ver que tem muitos vídeos ao longo da nossa apresentação, porque esse projeto foi construído a várias mãos. Mas eu vou começar primeiro mostrando algo que é bem rotineiro no nosso dia a dia. Bom, aqui a gente tem um exemplo de algo que hoje está sendo disputado cada vez mais entre as pessoas, que é a atenção. A gente está com a nossa atenção sendo disputada a todo momento. Inclusive aqui. Eu estou com vocês aqui prestando atenção em mim, mas a qualquer momento pode vir uma notificação no celular e vocês também deixarem a atenção para o celular. E a gente sabe que isso, no trânsito, é algo que é extremamente perigoso. Mas a atenção e a distração, ela está muito relacionada, às vezes, aos momentos de tédio. Então, se daqui a meia hora vocês estiverem olhando o celular, é porque a minha palestra não está sendo interessante o suficiente. E a gente tem alguns momentos entediantes dentro da nossa rotina, e que esses momentos podem se tornar momentos mais agradáveis, inclusive com oportunidades.
E exatamente isso é o que a gente está querendo combater aqui. Esses números, que eu sei que é o mesmo objetivo de vocês e que é o mesmo propósito de vocês. Esses números que acontecem aqui, nós não conseguimos zerá-los, nós não conseguimos diminuí-los total, mas a gente pode buscar soluções para tentar impedir os acidentes, para tentar diminuir um pouco dessas informações. Então, a Digi nasceu justamente com esse intuito, para ser diferente. Ela nasceu com o objetivo de tornar as cidades cada vez mais inteligentes, compilando mídia, dados e tecnologia. Vocês vão ver que a gente faz parte de 3 ou 4 segmentos diferentes e que a nossa solução ela pode interferir em muitos mercados, mas com certeza ela pode interferir para o bem, para o melhor. Então deixa eu mostrar para vocês qual é a nossa primeira solução que a Digi tem para apresentar. Então, essa é a nossa solução, onde a gente utiliza aquele período do semáforo que ele fica fechado para veicular anúncios de empresas que estão localizadas na região. Ou, às vezes, empresas que estão localizadas a nível nacional. E esse foi um projeto, ou uma ideia, que não surgiu da noite para o dia e não fomos só nós que tivemos ela. Nós já pesquisamos e vimos que muitas pessoas buscaram um formato de fazer isso, mas nós buscamos uma forma diferente. As outras pessoas que tentaram, elas buscaram logo com o objetivo de como eu ganho dinheiro com isso, como eu faço esse negócio rentabilizar, quanto que essa publicidade vai render para a minha empresa. E o nosso caso foi colocar em primeiro lugar como eu melhoro o setor público, como que eu continuo estando sempre dentro da legislação de trânsito do Brasil e o que eu posso fazer para ajudar cada vez mais as pessoas que estão ali envolvidas no trânsito. E foram 3 anos desenvolvendo cada vez mais essa solução para que a gente pudesse chegar aqui hoje. E aí vou trazer para vocês alguns aspectos do tipo, estamos de acordo com a lei? Sim. É correto a forma que a gente faz? E como que a gente pode fazer parte desse movimento? Então, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 81, a gente tem ali que nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão ou interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. E é esse exatamente o local onde o nosso equipamento, a nossa solução, ele se encontra. A gente justamente busca não atrapalhar de maneira alguma ou gerar qualquer tipo de confusão na sinalização de trânsito. Por isso, somente no momento em que o motorista está parado, que é aqueles segundos que ele pode ter de tédio, e que é os segundos que talvez ele vai até pegar o celular e vai atrasar toda aquela fila de carros que está atrás, a gente utiliza aquele momento, porque esse momento a gente não está colocando em risco a vida de ninguém que está ali envolvido. E o artigo 82, ele traz que é proibido fixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. A gente vai mostrar para vocês aqui que a nossa solução, ela também está dentro desses 2 artigos. Que a gente não está de forma alguma atrapalhando a sinalização de trânsito. Mas como funciona na prática? Como se comporta? Hoje em dia, a gente tem exemplos de sinalizações que não têm a visibilidade necessária e que acabam não conseguindo cumprir a sua função em algumas cidades espalhadas no Brasil. A gente tem exemplos de sinalizações que não estão devidamente autorizadas
e que atrapalham o trânsito, seja com o semáforo aberto, seja com o semáforo fechado. E que o pior, não traz nenhum tipo de receita, inclusive, para o Estado. Então, como que a gente pode criar uma solução que não atrapalhe a função da sinalização de trânsito, que possa, através do setor privado, gerar uma receita e que a gente possa pegar parte dessa receita e trazer para o setor público? Esse aqui é um dos exemplos dos nossos equipamentos na cidade de Urubici e São Joaquim, que é onde nós temos instalados, além de Braço do Norte. E aqui vocês podem ver como que ele funciona. No momento em que o sinal está aberto, é a sinalização de trânsito normal que nós já temos. E no momento em que o sinal fica no amarelo, ele continua sem nada. No momento que ele fica no vermelho, inicia essa publicidade. É importante ressaltar que parte desse espaço a gente fornece para a Prefeitura e para o Estado para utilizarem para fazer comunicações, mensagens que são importantes para a população. Então, o nosso equipamento é justamente para deixar as cidades cada vez mais inteligentes, para melhorar a forma de comunicação com os habitantes. Aqui tem uma imagem que mostra exatamente como que é o projeto do nosso equipamento. Então, reforçando, o display da Digi, ele é programado para desligar assim que o sinal verde está ligado. Então, assim que o motorista está em movimento, ele não aparece nada que tire a atenção dele. E aí, justamente por isso também, ele foi instalado em um suporte próprio, ou seja, não está vinculado. Se tiver algum tipo de problema, que até agora não aconteceu, e esperamos que não aconteça, a gente não tem nenhum risco de interferir no funcionamento do semáforo, justamente porque são duas estruturas independentes. Mas beleza. Eu sou um dos sócios fundadores, estou aqui com os meus sócios, estou trazendo para vocês essa solução, mas quais foram as pessoas que nos ajudaram a construir isso? E como que essas pessoas, na visão delas, com a especialidade delas, como engenheiros que a gente vai ter aqui, como professores, que são autoridades do trânsito, também enxergam essa solução? Vou trazer aqui a opinião a estrutura em si, do Alexandre Baron. Para a sustentação dos painéis e dos semáforos, ela passou por uma avaliação, então a gente acompanhou o projeto desde o início, foram feitas todas as considerações necessárias dentro dos parâmetros legais, tanto na questão estrutural quanto na questão da legislação de trânsito, né? Como eu acompanhei a instalação em 2 municípios, e eu estive no local, olhando o produto pronto, instalado e funcionando, como cidadão não tem dúvida de que há muitos benefícios, né? Não só como a forma como a sinalização semafórica está lá como padrão, claro, né? Mas o próprio display que auxilia também na sinalização semafórica, né? Realmente contribui bastante, melhora a sinalização, o visual do modelo de sinalização em si, né? Isso com certeza faz com que o trânsito possa fluir melhor, né? E para o cidadão também, né? A questão da sinalização de pedestres, os acionadores, enfim. Então o benefício tanto para o cidadão como para o tráfego em si, sem dúvida que há muitos benefícios. E como eu falei, né, há também a possibilidade da comunicação visual, fornecedores divulgarem seus produtos. Então, com tudo isso, a comunidade em si, o município é beneficiado, sem dúvida. E aí, mais dúvidas que surgiram ao longo desse projeto. As pessoas perguntavam, ok, mas a Digi pode alterar o tempo de semáforo? E não. A gente respeita exatamente o que está contemplado no nosso protocolo de segurança, que prioriza os sinais semafóricos. Ou seja, a gente respeita qual foi o planejamento por parte da Prefeitura, por parte do Estado, e naquele tempo em que o semáforo está fechado é quando a gente utiliza. Não alteramos nenhum tempo, justamente para poder ter mais um espaço de anúncio ou algo assim. Mas só a gente que pensa assim? Não, tem mais pessoas que também fizeram parte desse projeto e que estão aqui nos dando o feedback de como está sendo ter os equipamentos instalados na sua cidade.
Hoje, Braço Norte possui uma frota estimada de 28 mil veículos para uma população de 34 mil habitantes. Então, os novos semáforos, a sinalização de trânsito é muito importante para a organização e segurança da nossa população. Ficou muito mais tranquilo para o motorista no dia a dia atravessar a principal via que corta o município de Braço Norte. A parceria do poder público com a iniciativa privada nos deu condições de apresentar à nossa população um equipamento de ponta, um equipamento moderno, digital e, é claro, trazendo mais segurança ao trânsito, maior trafegabilidade. Unimos o útil ao agradável, economia aos cofres públicos e apresentando, entregando à população um equipamento de ponta. Estamos satisfeitos com o resultado. Aqui a gente tem, então, duas opiniões de pessoas que estão ligadas ao setor público da cidade de Braço do Norte. Em Braço do Norte, a cidade tinha uma dificuldade para poder manter o seu parque semafórico, ou inclusive instalar novos pontos, porque não tinha orçamento para isso. E através da nossa solução, agora a cidade tem os semáforos naqueles locais que são necessários. E como que os moradores têm visto essa solução também? As pessoas que estão usando, tanto pedestres como motoristas, qual a opinião deles em relação a isso? Melhorou bastante a questão do trânsito, deu uma organizada no trânsito, porque antes o pessoal, principalmente quem vinha nessa rua, trancava bastante, até conseguir entrar na avenida, tinha mais dificuldade, sempre tinha às vezes algum acidente, alguma batidinha de carro, um ou outro. E assim fica mais organizado, né? Pelo menos cada um espera pela sua vez e acaba respeitando mais o trânsito também, né? Facilita até porque muitas vezes o pessoal ficava muito tempo ali parado e às vezes a própria passagem, agora com a sinaleira, facilitou bastante. Na minha opinião, com certeza. E sem contar a beleza, né? Esteticamente também ficou legal, né? O pessoal passa ali, olha, né? Propaganda, ficou muito bom. Bom, e como que acontece na prática, então? Qual é todo o processo, desde quando a gente identifica essas oportunidades e faz a instalação? A gente inicia com uma concessão do serviço público, com um contrato que hoje fica em média de 20 a 30 anos, e a gente assume a instalação e manutenção do parque semafórico, sem gerar nenhum custo para a prefeitura. Bem pelo contrário, a gente que faz o investimento desses equipamentos. Depois nós selecionamos os melhores pontos da cidade para a instalação das telas, realizamos o estudo de viabilidade nos locais com maior fluxo de veículos e pessoas, para que a gente possa ter o anúncio realmente onde tem audiência. Comercializamos e publicamos esses anúncios para os empresários da região, e através dessa receita a gente consegue instalar e manter os equipamentos. E aí apresentamos, que é a parte final que eu vou trazer para vocês, os dados de tudo que acontece na rua durante os anúncios, inclusive quando os anúncios não estão acontecendo. Então aqui a gente já começa a entrar, inclusive, na parte de segurança e de mobilidade também. Mas como tornar essa vontade de mudar a cidade uma ação imediata, viável e adequada às leis de trânsito e também lucrativa? Tem aqui alguns itens que formam essa solução. Primeiro, um novo parque semafórico com equipamentos modernos e eficientes. Para que vocês tenham a ideia, a cidade de Braço do Norte tem os mesmos equipamentos que são utilizados na cidade de Nova York hoje, justamente porque a gente tem essa possibilidade de buscar uma receita no setor privado para fazer essa instalação. O espaço de divulgação para o poder público. Então, como eu citei para vocês, parte do tempo que a gente tem, a gente disponibiliza para a prefeitura e para o Estado fazer os comunicados para a população. Parte do valor arrecadado da publicidade é reinvestido na cidade. Então a gente tem a outorga de parte desse valor que acaba retornando para a cidade. E assim como também a gente tem apoiado cada vez mais ONGs que estejam em busca de reforçar a segurança no trânsito. Então a gente também tem esse aspecto social dentro do nosso projeto, da nossa solução. Câmeras de monitoramento de alta qualidade que garantindo a segurança no trânsito. Aqui nós temos um exemplo do nosso equipamento em funcionamento. Então essa câmera, ela é uma câmera que ela consegue identificar, dar um zoom muito forte, vamos dizer assim, um zoom muito próximo, onde você consegue pegar até a íris do olho
do motorista, se em algum momento for necessário fazer isso. É claro que pela LGPD a gente não pode fazer isso, estamos todos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui vocês têm um exemplo. E junto dessa câmera, desse equipamento, nós temos um software de inteligência artificial que identifica o que é carro, o que é moto, o que é uma bicicleta, o que é um pedestre caminhando com um cachorro na rua. E aí com isso a gente tem várias informações e dados que hoje a prefeitura e às vezes até o próprio Estado não tem, mas que são extremamente importantes. E é isso que justamente a gente quer trazer de melhorias. E através de todos esses dados que a gente coleta, nós conseguimos trazer dashboards com alguns indicadores do que está acontecendo em cada uma das quadras onde a gente tem o equipamento instalado. Então, através do banco de dados que a gente tem acesso do Denatran, a gente consegue ver qual a marca do carro, qual é o modelo desse carro, qual é o ano do carro, a cor dele, de onde que vem, de qual é a cidade, qual o estado, e também o fluxo. Qual o momento de maior pico, quanto de quantidade de carros tem em relação ao maior pico e o menor, se tem alguma melhoria que a gente poderia trazer para a parte de mobilidade urbana para deixar mais tempo aberto o semáforo ou menos tempo. E com isso várias informações são importantes, tanto para o setor privado, e a gente fornece essas informações inteiramente de graça para a parte de segurança, para a parte de infraestrutura, para a parte de trânsito da cidade e do Estado. E aí a gente também tem a possibilidade de utilizar isso no setor privado. Quando vários investimentos são feitos na parte do mercado imobiliário, no mercado da construção civil, e às vezes sem ter acesso a essas informações. Aqui a gente tem um exemplo de um período onde a gente teve praticamente 300 mil placas capturadas. Dessas a gente consegue ver que 100 mil são placas que não eram únicas. Então são placas que passaram mais de uma vez. Com isso a gente já consegue ter uma ideia de quantos habitantes lá são moradores da cidade, quantos são turistas, quantos estão de passagem e passaram só uma vez. E a gente consegue, inclusive, ter um número, um indicador econômico extremamente importante, que é a FIP do carro. E a gente consegue ver em cada quadra, se eu estiver numa quadra, na Avenida Paulista, em São Paulo, os equipamentos instalados em cada uma das quadras, eu consigo medir que na quadra tal, o valor dos veículos fica em média de R$ 32.155. Já 4 quadras depois, esses veículos já passam a ter 42 mil de valor de ticket médio. Então isso já me dá um indicador econômico que é extremamente importante para a parte de investimentos da cidade, de estrutura, e que também traz aí, dentro desse aspecto de a gente tornar as cidades em realmente verdadeiras smart cities. Vou dar um exemplo para vocês de como isso pode ser usado na prática. Urubici, que é uma cidade turística de Santa Catarina. Quem conhece Urubici? Alguém conhece Urubici aqui? Ah, tem bastante gente já. Faz frio lá, deve estar tão frio quanto aqui hoje, eu imagino. E Urubici é uma cidade que ela tem um período onde tem um fluxo maior de visitantes e de turistas, que é justamente esse período de inverno. E é uma cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes, mas que às vezes pode triplicar a quantidade de pessoas na cidade num final de semana, justamente por causa do turismo. A gente tendo equipamento em Urubici, eu consigo ter uma média de quantas pessoas entram na cidade numa sexta-feira pela manhã. Até o meio-dia a gente viu que entraram na cidade em torno de 1.000 carros. Porém, no dia anterior, a previsão era nevar em Urubici. E foi informado no jornal pela manhã, foi informado nos principais meios de comunicação, e a gente identificou que até o meio-dia, ao invés de entrarem 1.000 carros, que é o padrão, entraram 5.000 carros. Então eu sei que a gente tem 5 vezes mais pessoas do que seria o normal. E com isso eu já posso trazer essa informação para a prefeitura, para a parte de mobilidade da cidade também, e para os empresários, para que eles possam já antever que o seu restaurante vai ter mais fila do que o normal, que os seus estabelecimentos talvez vão ter mais pessoas procurando, que os hotéis talvez já vão estar todos lotados.
Então, são informações extremamente importantes para tornar as cidades mais inteligentes. E é claro que com isso a gente também tem um aquecimento do comércio local e um aumento também da parte de ICMS. Mas tudo isso ainda é apenas a ponta do iceberg que a gente tem de solução, e dessa solução foi desenvolvida nesse período. Muitos questionamentos surgiram e a gente precisou buscar, inclusive, mais pessoas que são autoridades já na parte de trânsito no Brasil e que também teriam as suas opiniões a serem levadas em consideração para que a gente pudesse transformar e criar e desenvolver uma solução que fosse realmente pensada em todos os ângulos. Então a gente tem aqui algumas opiniões de especialistas que estão realizando estudos do nosso equipamento. E eu vou trazer o primeiro depoimento aqui do Dr. Jorge Luiz do Nascimento, da Solutel, que ele é engenheiro elétrico, professor da UFRJ, e ele fez um estudo relacionado à luminosidade do nosso equipamento. O dispositivo que a Digi me apresentou é um dispositivo muito bom. Tem todas as características técnicas de emissão, de exibição de imagem, de emissão de luz. A concepção do aparelho, que é modular, é realmente fantástico. Acho que a empresa ela vai ter condições de livrar a prefeitura de todas essas outras despesas, tranquila, eles vão ficar felizes também, porque todos vão ganhar, e a prefeitura, no lugar de ficar preocupado de ir lá consertar sinal, consertar semáforo e ouvir reclamações, ela, na verdade, só vai, se caso houver uma falha da dona do display, ela só vai poder ligar e dizer, olha só, vocês têm que ir lá consertar. E aí a empresa que vai ter a equipe dela. Mas eu vejo assim que é tudo de bom para a prefeitura. Tem uma frase aqui do Jorge que eu quero citar, que é: todos ganham. A gente realmente está criando e desenvolvendo uma solução pensando no todo, para que todo mundo, de alguma forma, possa ganhar com isso. Então, quando ele cita a prefeitura aqui, a gente também pode trazer o Estado. Porque a gente sabe que tem algumas rodovias, travessias urbanas, que elas seriam a responsabilidade do Estado, mas as cidades foram lá e acabaram crescendo e utilizando aquele espaço. Só que aí, com isso, deveria ser essa responsabilidade para a cidade. E eu sei que tem algumas discussões de quem assume essa manutenção ou de que forma a gente consegue solucionar esse problema. Então foi assim que a gente pensou na hora de criar a nossa solução da Digi. Tem um estudo também da Copetec, que é com o professor da UFRJ também, Matheus Henrique, e que ele fala da parte de segurança. É importante a gente pensar que a gente vem de um contexto de planejamento urbano relativamente escasso em termos de dados. Por quê? Porque é caro coletar informação. Hoje em dia, nos últimos 10 anos, isso tem cada vez se tornado mais relevante, porque os dispositivos inteligentes eles estão se tornando cada vez mais acessíveis, ou seja, a gente tem cidades ou técnicas de planejamento urbano e de gestão da cidade que se baseiam nesses tipos de dispositivos. E aí eu estou falando de coisas do tipo programação semafórica, que é para garantir tempo de travessia que reduza acidentes, atropelamentos. Então isso tem impactos ainda de segundo grau, do tipo de cidades mais vivas para as nossas crianças, cidades mais saudáveis para toda a população. Então tudo isso, quando a gente está falando de um planejamento inteligente, um planejamento baseado numa coleta de dados realmente inteligente, a gente está falando de uma resposta mais rápida, mais eficiente e baseada não na especulação sobre a realidade, mas em si sobre os dados que a gente consegue coletar em quase tempo real para a realidade. Essa tecnologia, esse tipo de informação vai ser cada vez mais crucial para a gente fazer qualquer coisa dentro da cidade. Então aqui ele traz muito essa questão dos dados, das informações que a gente também fornece para a própria cidade, para a gestão pública, para que ela possa tornar a cidade mais inteligente. E mais estudos estão sendo realizados. Um estudo social do Eduardo Biavati, um estudo de laudo dos equipamentos por parte da Sinaleiro e um estudo de tráfego da Transum. Assim que a gente tiver esses estudos concluídos, a gente também vai trazer eles aqui e a opinião dos especialistas de como que eles estão vendo essa nova solução no mercado. E tudo isso
foi algo que foi construído nesses últimos 3 anos e que ele era complexo de certa forma porque é multidisciplinar. Porque a gente tem envolvido vários setores e várias áreas para poder construir esse projeto da forma mais sustentável possível. Então a gente tem na equipe engenheiros que nos ajudaram a desenvolver isso e que nos ajudam até hoje, arquitetos, a parte de infraestrutura, o jurídico, que é uma parte extremamente importante na construção desse projeto, já que é uma nova solução e que surgem vários questionamentos. A parte de data science, que é justamente os dados, informações e a tecnologia. A parte comercial, que é quem realmente faz a venda dos anúncios. A de marketing, o financeiro e administrativo. Então, tudo isso foi composto por um grupo de pessoas que são cada um especialistas na sua área e que puderam contribuir para esse projeto. E o que nós esperamos para o futuro? Até hoje, não tem nenhuma empresa no mundo que tenha aplicado essa solução. A gente já fez pesquisas e já encontrou alguns protótipos nos Estados Unidos, na Índia, até no Japão, mas nada efetivamente realizado até agora. Então nós temos uma oportunidade de estarmos sendo pioneiros aqui no Brasil e trazer essa solução para o nosso mercado nacional, mas que depois pode inclusive ser exportada para outros mercados. E aí numa viagem que nós tivemos há alguns meses atrás, eu e o Arthur, a gente teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que tinha acesso ao governo de Dubai, e eles pediram que a gente desenvolvesse um material para mostrar para eles como que funcionava o nosso equipamento. Porque lá eles também não tinham. Por mais que seja uma cidade extremamente tecnológica, uma cidade moderna, e que tenha várias informações, eles não tinham esse equipamento, essa solução. E aí nós criamos esse material aqui para eles. Welcome to the future. Welcome to Digi. Unconventional thinking means that we think differently. Here, technology is not an end, but a means to open doors and create opportunities to make dreams come true. To help companies succeed and gain strength to go further each day. At DG, we strive for digital innovation by transforming how consumers interact with digital media. We're innovating out-of-home advertising by offering a seamless consumer immersion experience. Brands are able to deliver impactful messages to drive in-store traffic and gain customers top of mind. Real-time metrics, targeted point of sales, and so much more. The future of out-of-home advertising is powered by DG. Então aqui mostra como que um cliente pode utilizar, comprar um espaço e fazer o upload desse anúncio, desse material dele. E justamente a gente tem desenvolvido cada vez mais essa tecnologia para que a gente possa identificar cada vez mais informações e poder deixá-la mais inteligente. Como, por exemplo, hoje a gente ainda faz a comercialização por espaços, mas eu posso fazer por impactos. Se eu tenho a informação de quais são as marcas de carro que param no semáforo, eu posso identificar um nível de cliente, que pode ser um cliente com menor poder aquisitivo ou maior poder aquisitivo, e eu posso linkar e cruzar algumas marcas para que o nosso anunciante só apareça para aquele motorista que já hoje tem um carro da marca concorrente. Eu consigo identificar qual é o momento onde as pessoas caminham e passeiam mais com os cachorros na rua, para indicar que a pet shop da cidade ou a veterinária possa anunciar justamente nesse momento, porque é o momento em que o público dela está na rua. Então são muitas informações que a gente pode utilizar e várias oportunidades que hoje é imensurável a gente conseguir entender até onde que a gente pode chegar nessa solução. E a gente está aqui justamente, escolhemos a Enacor para ser o primeiro evento para apresentar essa solução, porque a gente sabe que as principais autoridades, os principais especialistas
desses setores do Brasil estão aqui, e a gente quer ouvir a opinião de vocês, a gente quer que aqueles que estejam interessados possam fazer parte desse projeto, porque a nossa ideia é que a gente possa ganhar não só o Brasil, mas inclusive expandir a nível mundial. A nossa ideia é justamente criar um mundo melhor para todos. E aí por isso que a gente está buscando soluções disruptivas, diferentes do que acontece no mercado. Que no primeiro impacto podem até causar uma estranheza e dizer, pô, será que é exatamente isso que eu estou vendo? Mas que ao decorrer dessa palestra eu consegui trazer para vocês algumas informações, alguns fatos, alguns dados que realmente mostram a seriedade dessa nossa solução. Bom, gente, espero que eu tenha conseguido trazer aqui algumas informações para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora a gente vai ter a oportunidade de perguntas, mas também estaremos aqui, eu, Arthur, Rafael, a gente vai estar à disposição de vocês para conversar, para poder bater um papo, tomar um café, para poder se esquentar lá fora também, e poder trazer mais detalhes e informações para vocês. Muito obrigado. Agradecer ao palestrante pela bela palestra, parabéns. E ao público interessado em realizar as perguntas, pode ser feita pelo WhatsApp, por meio desse QR Code. Muito inovadora a palestra do colega aqui, o Eduardo, né? De fato, bem inovador mesmo. Eu acho que é um tema a ser discutido. Eu tenho dúvidas, algumas dúvidas, né? Será que não tira atenção na hora que o motorista está ali? Porque, geralmente, no semáforo, o que a gente está fazendo? A gente está com o celular mais ou menos ligado ali, enquanto está lá passando o tempo, a gente costuma pegar o celular para ver se tem alguma mensagem. Infelizmente, a gente está com isso aqui até nos intervalos do semáforo, né? E agora entra alguma coisa a mais, quer dizer, está concorrendo até com o semáforo aqui. Será que isso não confunde um pouco, não? Antes que as pessoas comecem a fazer perguntas, eu te faço essa pergunta, doutor. Perfeito. Ótima pergunta. Já surgiu muitas vezes nas nossas discussões com especialistas na área, e a gente sempre finaliza ela com a mesma conclusão de ambos os lados, de que exatamente esse momento em que o motorista pega o celular é quando ele está num momento de tédio, que ele precisa ficar parado alguns segundos ali, às vezes até mais do que isso, e aí nesse momento ele aproveita para responder alguma mensagem, para responder algum e-mail. Quando a gente tem aquele anúncio do lado do semáforo, ele prende a atenção do motorista para olhar para o semáforo. Isso, ele não dá esse momento, esses segundos de tédio para dizer assim, estou sem fazer nada aqui mesmo, vou pegar meu celular. Ele começa a olhar, ele fica interessado, se tem alguma mensagem do próprio estado, da própria prefeitura, ele já vai ser comunicado. Por exemplo, nessa época de Covid agora, ia ser algo extremamente, e foi algo em Braço Norte, extremamente importante para você conseguir identificar e orientar as pessoas quais eram os pontos de vacinação, né, como que a população poderia se preparar para isso. Então, justamente, esse nosso equipamento, ele capta a atenção do motorista nesse momento, e aí faz com que ele fique cada vez ainda mais ligado no semáforo, que é o que retrata no nosso primeiro vídeo da apresentação, que mostra uma senhora que ela pega o celular, e aí o sinal abre, e ela não vê para ela estar com o celular, e o motorista de trás já começa a ficar impaciente, já buzina, e quando ele buzina, ela só larga o celular e arranca, só que aí já fechou o sinal e já causou um acidente.
Tem uma pergunta aqui do Cristiano, DR de Minas Gerais. A DIGI fez alguma consulta ao Senatran para confirmar se há alguma restrição para a utilização desta nova tecnologia? Perfeito. Como é o nome? Cristiano. Cristiano, ótima pergunta. Então, a gente tem envolvido são tantos órgãos que estão envolvidos em a gente criar essa solução da melhor forma possível, que a gente tem buscado todos eles e solicitado um laudo, um estudo, uma opinião deles em relação a isso. Eu não tenho ainda o do Senatran aqui documentado para que eu possa apresentar, mas a gente já está em contato com todos esses órgãos hoje que estão envolvidos e que podem ser influenciados, para que a gente possa justamente criar e desenvolver a nossa solução de acordo com toda a legislação, o Código de Trânsito brasileiro. Nosso principal objetivo, nosso principal propósito é criar tudo isso, trazer toda essa tecnologia para as cidades, mas nunca atrapalhar ou tirar a atenção do trânsito. Esse é a maior prioridade que a gente tem. Então já surgiram ideias de novas soluções, já surgiram ideias de outras tecnologias, mas a gente sempre faz a mesma pergunta. Mas isso aqui não vai tirar a atenção do motorista? Ah, vai. Então, esse aqui não funciona para dentro do que a gente está buscando. A gente quer justamente fazer algo que seja sustentável nesse sentido, que preze pela segurança do usuário. Mais uma pergunta. Miro Dair, Rio Grande do Sul. Com relação à privacidade das pessoas, ela está sendo preservada? Qual o grau de sigilo das informações? Perfeito. Excelente pergunta, também surge muito. E a gente está utilizando toda a legislação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não consigo identificar, ou eu não posso identificar que aquela pessoa dentro do carro é o Eduardo, porque aí eu estaria infringindo essa lei. Mas eu consigo trazer o perfil do Eduardo como dado estatístico. Qual o tipo de carro, se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele é um pedestre, se ele passa mais que algumas vezes ali, mas eu não consigo identificá-lo como Eduardo justamente porque daí a gente estaria infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, a gente já utilizou na parte de segurança pública, nós já tivemos casos desses, onde a polícia solicitou um sinistro de um furto de um veículo, e eles aí mencionaram a placa e a gente conseguiu identificar que esse veículo passou em tais locais, em tais períodos, eles conseguiram recuperar esse veículo. Mais uma pergunta da Stephanie Manaus. Boa. Do Brasil inteiro, né? Está vindo Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Manaus. Legal. Como são feitos os repasses das informações do trânsito aos órgãos competentes? E precisa de uma central de comando e controle? Perfeito. A gente tem uma equipe que compila todos esses dados e transforma ele em gráficos, em dashboards, como eu mostrei ali para vocês. E a gente fornece um acesso de um portal, onde a prefeitura e todas as secretarias têm um login, e através daquele login elas conseguem ver exatamente o que está acontecendo na cidade, com um delay de 1 hora, no máximo, do que aconteceu entre o fluxo que tinha de carros e o momento. Então a gente consegue ter várias informações ali, e a gente fornece isso tudo para a própria gestão pública. Mais uma pergunta. Bastante coisa, então. É bom, isso é bom porque trouxe uma provocação, né? Exatamente, essa discussão que é importante. Com certeza. Quais as cidades em que a solução já está implantada e há quanto tempo essa implantação? E já há alguma estatística de diminuição de acidentes ou algum retorno nesse sentido? Perfeito, perfeito. A gente está hoje em 3 cidades com a instalação. Estamos com mais 20 cidades onde a gente está no processo de licitatório, do desenvolvimento da parte de documentação. As cidades que a gente está instalado hoje são Braço do Norte, que foi a primeira cidade que foi instalado. Lá em Braço do Norte já estão por volta de 2 anos que a gente já tem os equipamentos instalados. Urubici, onde a gente tem os equipamentos instalados lá. E em São Joaquim, que é uma cidade vizinha ali de Urubici, que também acaba sendo muito influenciada pelo turismo na parte de inverno.
Então, são essas 3 cidades que a gente tem hoje. Qual eram as outras perguntas? Tinha mais uma coisa? Acho que tinha mais algo que me fugiu. Ah, sim. Eu não tenho nenhum dado que eu possa comprovar para vocês essa informação se diminuiu de 100 para 50 ou para 25. Mas a gente já tem a opinião das próprias pessoas da prefeitura e do estado que estão envolvidas, informando que isso tem melhorado essa parte da gestão. E aí agora a gente está buscando justamente os laudos por parte da polícia e da segurança pública, para ver se a gente consegue fazer esse tipo de comparação. Em relação à publicidade, a propaganda é somente de empresário local e é garantido que não teremos propaganda de cerveja, por exemplo? Sim, sim. Isso, inclusive, foi uma questão que surgiu na nossa caminhada há uns meses atrás, e a gente optou por não permitir nenhum tipo de publicidade que envolvesse bebida alcoólica, justamente para que a gente não tivesse essa questão na parte de trânsito. Então, até hoje a gente não teve nenhum anúncio, não é possível fazer, e os empresários que podem investir ou utilizar o espaço para anunciar são desde empresas multinacionais, que às vezes querem espalhar, como por exemplo uma Ambev, pode ter ali em vários pontos no Brasil, como às vezes o empresário local, aquele que tem um restaurante, uma padaria e que não sabe como divulgar o seu negócio. Então a gente dá oportunidade tanto para a grande empresa como para o comércio local também. Devido à avançada hora aqui, tem mais algumas perguntas e pode ser feito diretamente ao palestrante. Perfeito, vou ficar à disposição, gente. Eu acho que o tema é inovador, é diferente. Imagino que isso, você falou que pesquisou muito e talvez não tenha tido essa ideia por aí. Mas é engraçado, a gente às vezes está pensando numa coisa aqui e tem um chinesinho lá no interior da China com a mesma ideia nossa, né? Aí foi o pecado do Santos Dumont, que não patenteou o avião, né? Deixou os americanos lá patentear, diferença de 2 meses. Então, assim, eu acho que a sua ideia é inovadora de fato, parabéns. Acho que tem um campo enorme de estudo disso aí, né? O feedback, as coisas todas. E esse aqui é o papel nosso, é de ouvi-los, né? Vocês aí que fazem parte das startups modernas aí, eu acho que essa ideia é diferente. E eu gostaria até que isso fosse depois apresentado para a BDR e para a BPV, os resultados disso, Brasil afora, né? Para a gente poder monitorar isso e seguir em frente. Então, de nossa parte, nós agradecemos muito a você e a toda a sua equipe pela palestra brilhante, né? E quero aqui passar o certificado aqui do evento para você já. Muito obrigado. Já recebe o certificado na hora e parabenizar muito pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. E eu desejo uma boa continuação de evento para vocês. É muito legal estar vendo a gente poder voltar à nossa rotina e ter as pessoas próximas. Parabéns.